Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando Espiritismo, hoje começando o nosso episódio 28 e ele continua tratando do capítulo 8 do segundo livro da segunda parte do Livro dos Espíritos, chamado Emancipação da Alma, o capítulo. Então a gente vinha falando, ele vai fazendo uma sequência e nesse capítulo ele fala de quando a gente está encarnado, o que acontece quando o espírito, quando o corpo está adormecido, o espírito se emancipa, ele se liberta um pouco do corpo físico e como que ele interage, as consequências disso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre letargia, catalepsia, então aqueles estados de morte aparente, E vai falar também sobre o sonambulismo, o êxtase e o que é chamado segunda vista, que é É basicamente o nome que o Kardec dá para essa capacidade de ver além do que os olhos físicos veem, Então, vamos lá. Bom, então nossa sessão que a gente vai começar agora chama Letargia, Catalepsia e Mortes Aparentes. Questão 422. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções? Aí o espírito responde, não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E aí o Kardec continua, completa a pergunta, 422A. Por que não pode comunicar-se? Aí o espírito explica. O estado do corpo a isso se opõe. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que no homem existe alguma coisa além do corpo, porque embora o corpo já não funcione, o espírito continua ativo. E é interessante que, se mesmo hoje, isso aqui foi escrito há 150 anos, e mesmo hoje, a gente que tem formas muito mais complexas, muito mais delicadas e sensíveis para avaliar, analisar o corpo físico, a gente vê que não consegue explicar como é que o corpo físico consegue registrar informações sobre coisas que estão acontecendo em volta dele, sendo que os órgãos não estão funcionando, que o cérebro está em outra condição. Ele não está na condição de vigília. Então ele não percebe, ele não está consciente do que acontece em volta. Como é que pode isso, E aí ele fala, isso é prova de que o espírito é que está percebendo essas coisas. Só que como o corpo não está funcionando adequadamente, ele não pode se manifestar. 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de modo a dar a esse todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? A pergunta. A resposta é, na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a acontecer. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida. A crisálida é aquele invólucro onde a lagarta faz para virar borboleta, Então, a sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se aniquila. Quer dizer, a vitalidade não desaparece, ela só está adormecida de alguma forma no corpo. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto esse vive. Uma vez desfeitos os laços pela morte real e pela desagregação, ou seja, pelo corpo se desfazer, pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quer dizer, se o corpo morreu, se desfizeram os laços que o espírito tinha com o corpo. Não tem mais jeito dele voltar para o corpo, acabou. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte ainda não havia se completado. Aí a questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, é possível reatar os laços prestes a se desfazerem, devolvendo a vida a um ser que, por falta de socorro, morreria inapelavelmente, quer dizer, morreria sem ter o que fazer? Aí o Espírito fala, sim, sem dúvida, e todos os dias vocês têm a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque devolve ao corpo o fluido vital que lhe faltava e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. E aqui
é uma parte meu, tá? É uma interpretação minha do que eu estou vendo aqui. Como eu já comentei com vocês várias vezes, o que o Kardec chamava de magnetismo, de fluido elétrico, de fluido animal, de fluido vital, tem a ver com coisas que não eram bem compreendidas na época também. Então, uma das interpretações para esse magnetismo pode ser a eletricidade, pensando na questão elétrica. Outra interpretação que tem aqui é a do magnetismo no sentido de essa capacidade que o espírito tem de transferir alguma coisa, né, de um corpo, de uma pessoa, né, corpo, espírito, transferir alguma coisa para outra. Isso não fica muito claro aqui, é só para fazer essa parte, tá? O Kardec faz uma complementação também dessa questão, mas o que eu quero dizer é que o que ele quer dizer aqui é a questão do magnetismo, está se referindo à questão elétrica, então se a gente pensar na ressuscitação, né, por tensão, que a gente pega e dá um choque para o coração voltar, isso faz sentido, né? Que é uma coisa que não existia na época, não se sabia dessas coisas. A letargia, essa explicação do Kardec, que é a complementação que o Kardec faz para essa questão. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio que a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Bom, gente, como eu comentei já algumas vezes, quando o Kardec fala de fenômenos magnéticos, às vezes ele está se referindo à ação de hipnose, né? E nesse trecho não fica muito claro, porque dá a entender que o espírito está falando de magnetismo, não no sentido de hipnose, porque como é que você vai hipnotizar para trazer a vida de volta à vida? Não é isso, né? Agora, na explicação do Kardec, ele está falando de ação magnética, muito provavelmente ele está falando de ação hipnótica, porque a catalepsia é um nome que se dava também para hipnotizar uma pessoa e fazer ela não sentir os membros, não conseguir mexer e coisas do tipo. Então, como os espíritos já disseram outras vezes lá atrás, né, a gente tem que ter o cuidado de usar palavras que façam sentido. E acho que como na época do Kardec essas coisas não eram muito claras, e a eletricidade e o magnetismo já estavam sendo melhor estudados, a gente não consegue distinguir com clareza o que ele quer dizer aqui. Mas, de novo, como uma parte meu, me parece, com base em tudo que a gente já foi capaz de estudar, né, que a resposta do espírito está se referindo ao magnetismo, mais relacionado com a questão de eletricidade e magnetismo, né, de insuflar vida, quer dizer, desenvolver a atividade elétrica que faz com que as células funcionem, que os tecidos nervosos funcionem e assim por diante. Porque está falando de trazer de volta a vida, né, de salvar a vida de alguém. E como está falando, o coração é um músculo, ele é um tecido que depende de uma alta atividade elétrica para funcionar de maneira adequada. É a eletricidade que faz o coração pulsar, né? E aqui na explicação do Kardec, quando ele fala da catalepsia, como isso é uma coisa que é comum de se associar à hipnose, principalmente era naquela época, provavelmente o Kardec, quando fala de ação magnética, ele está falando de outra coisa, que pode ser que na época se achassem que era o mesmo princípio para as duas coisas. Só essa parte para a gente saber por que parece confuso esse pedaço. Agora vamos para a seção chamada sonambulismo. E aí eu alerto também que essa questão de sonambulismo, na época do Kardec, tinha uma ideia muito forte de associar sonambulismo a essa questão magnética, porque ele fala de magnetismo se referindo a essas coisas. Então pode ser que a gente encontre esses pontos aqui ao longo do caminho, e aí conforme for a necessidade eu vou tentar comentar no melhor que eu sou capaz, tá bom? 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Aí o Espírito fala, é um estado de independência da alma, o sonambulismo, né? Mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas, quer dizer, o espírito tem mais liberdade de ação
quando ele está no estado de sonambulismo. A alma tem percepções de que ela não dispõe do sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, ou seja, o espírito está completamente desperto e capaz quando ele está nessa forma de sonâmbulo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Então é importante isso. Os órgãos estão de certa forma em estado de catalepsia, quer dizer, ele está sonambúlico, mas ele está percebendo o mundo espiritual. Não está mais percebendo a matéria, por isso que ele fala que é como se o órgão tivesse cataléptico, é como se tivesse dado uma desligada nos sentidos aí. Então ele não recebe mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar aproveitando o repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, entrega-se a uma ação qualquer que necessita do uso do seu corpo, do qual ele então se serve como se serviria de uma mesa ou um objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo da sua mão, no caso das comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, até mesmo os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só capta sensações confusas e quase sempre incoerentes, sem nenhuma razão aparente de ser, misturadas com vagas lembranças, seja da existência atual, seja das anteriores. Facilmente, portanto, se entende porque os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado sonambúlico, ou seja, durante o sonambulismo. E porque os sonhos, cuja lembrança conservam, na maioria das vezes já não tem nenhum sentido. Digo na maioria das vezes, porque também acontece de serem eles a consequência de lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior, e por vezes até mesmo de uma espécie de intuição do futuro. 426. O chamado sonambulismo magnético, que é aquele da indução hipnótica, tem alguma relação com o sonambulismo natural? Aí o espírito fala, é a mesma coisa a não ser pelo fato de ser provocado. Então ele fala que é possível, por esse processo de hipnose, induzir essa condição de sonambulismo, mas que ela pode acontecer naturalmente também. 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Aí o espírito responde, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já dissemos, é a alma que vê. Então, só para fazer um comentário aqui, de novo ele fala que o tal do fluido magnético é essa eletricidade animalizada. Ele está de novo falando que tem a ver com a eletricidade, e associando isso com esse chamado fluido magnético que seria capaz de induzir o sonambulismo e falar que quando você induz esse processo, você consegue usar isso para gerar o efeito. E para a gente não fica muito claro como isso acontece. Mas como a gente não tem mais elementos para comparar nem para discutir, a gente vai seguindo adiante, tá bom? E aí, de novo, ele fala que a clarividência sonambúlica, ou seja, a capacidade de ver além do que o corpo veria no estado de sonambulismo, é a visão da alma. 429. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Porque o sonâmbulo vê através da parede, por exemplo. Aí fala, não há corpos opacos a não ser para os seus órgãos grosseiros. Ele fala, já não dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculo, pois ele a atravessa livremente? Com frequência, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Ele fala assim, quer dizer, o espírito ele não vê obstáculo. Já foi descomentado isso lá atrás das percepções do espírito, Então, para ele, uma parede não é nada. Ele fala, e aí o que ele fala que é isso. Com frequência, o espírito fala para você, ou, por exemplo, o sonâmbulo fala para você, que está enxergando pela testa, que está enxergando pelo joelho.
porque vocês, inteiramente mergulhados na matéria, não entendem que ele possa enxergar sem o auxílio dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo de se manifestar, acredita precisar desses órgãos, mas, se vocês o deixassem livre, compreenderia que ele vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, que vê de fora do seu corpo. Então, quer dizer, assim, o espírito, mesmo sonâmbulo, quando ele fala que ele está vendo, sei lá, eu pelo braço, ele não sabe, para ele às vezes é confuso, mas se ele não tivesse alguém falando para ele se está vendo assim, se está vendo assado, ele ia acabar entendendo que ele não está vendo pelo olho ou pelo braço. Ele simplesmente percebe tudo porque ele não está usando o corpo naquele momento para ver. 430. Já que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou a de seu espírito, por que ele não vê tudo e tantas vezes se engana? Aí o espírito explica. Primeiro, não é permitido aos espíritos imperfeitos ver tudo e tudo conhecer. Vocês sabem perfeitamente que eles ainda partilham, ou seja, eles ainda têm os vossos erros e preconceitos. E depois, quando estão presos à matéria, não têm todas as faculdades de espírito. Deus deu ao homem a faculdade sonambúlica, ou seja, a habilidade de ter sonambulismo, né, com um fim útil e sério, e não para lhe ensinar o que ele não deve saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. 431. Qual a origem das ideias inatas, das ideias, né, naturais do sonâmbulo, e como pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, até mesmo das que estão acima da sua capacidade intelectual? Quer dizer, que às vezes o sonâmbulo ele se manifesta como se fosse uma pessoa que sabe coisas que ele não teria como saber. Até uma pessoa mais capaz mentalmente do que aquela outra, mais inteligente, mais sábio, né? Aí a resposta é: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que vocês supõem. Apenas estão adormecidos, porque o seu envoltório, né, o seu corpo físico, é imperfeito demais para que ele possa se lembrar deles. O que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, encarnado na matéria para cumprir a sua missão, e o estado em que entra o desperta dessa letargia. Então é como se ele é um espírito encarnado que tem a sua missão, tem as coisas que ele precisa fazer, e quando ele está no estado de sonambulismo é como se ele estivesse mais consciente dessa necessidade, dessas tarefas, dessa missão, né? Já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Quer dizer, então quando você reencarna, você não lembra de tudo que você aprendeu. Você só vai lembrar do que você está vivendo encarnado. Então nem sempre todo o seu conhecimento e sabedoria se manifestam ali naquele cara encarnado. Porque o cérebro dele não teve acesso às informações que ele teve nas vidas passadas. E é isso que ele está falando. Então, às vezes, o espírito sabe muito mais. Mas ele não consegue manifestar no corpo porque aquele corpo só é capaz de reproduzir aquilo que o cérebro dele aprendeu, porque ele está usando a ferramenta. É a mesma coisa que a gente querer tirar um concerto de violino de um violino com uma corda só, né? Entrando no estado que vocês chamam de crise, ele se lembra. Quer dizer, quando o cara está no estado sonambúlico, ele consegue puxar aquela informação, mas nem sempre de maneira completa. Sabe, mas não poderia dizer de onde vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta ao escurecimento, à obscuridade. Então, quer dizer, é como se a hora que ele está naquele estado de transe, né, do sonambulismo, ele conseguisse acessar as memórias da vida passada. E o que o corpo dele consegue permitir ele transmitir, ele transmite. E depois, quando passa o sonambulismo, ele volta só para a consciência física dele, e aí ele só lembra que o cérebro dele é capaz de lembrar. E aí o Kardec faz uma explicaçãozinha no final aqui, né? Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devem dizer, suprindo a sua deficiência. Quer dizer, o espírito vem, fala para ele o que ele tem que falar, e daí o sonâmbulo fala. É como se fosse um transe mediúnico que ele está descrevendo aqui, né? Isso se observa principalmente nas prescrições médicas.
O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes evidente e se revela além disso por essas expressões muito frequentes, quer dizer, coisas que o sonâmbulo fala muitas vezes. Estão me dizendo para que diga, ou me proíbem de dizer tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada, porque então se dá chance para que espíritos levianos intervenham, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. E aí fica bem claro nessas explicações ao que o Kardec está se referindo, né? Ele está falando do sonambulismo, mas não só daquela história da pessoa acordar durante a noite e fazer um negócio, mas ele também está falando do sonambulismo como uma ferramenta mediúnica, quer dizer, uma ferramenta para um médium. Então o espírito se desprende de certa forma do corpo, ele tem mais consciência, ele percebe melhor as coisas, então ele olha para você doente e ele vê a causa no seu corpo. E aí o que ele está falando é isso, às vezes um espírito vem e fala, olha, para isso aí ele tem que tomar, sei lá, tal remédio, ele tem que tomar tal erva, ou fazer tal coisa, porque isso vai ajudar ele a conseguir melhorar e assim por diante. Ou então a pessoa vem e pergunta, mas o que eu faço com tal coisa? Às vezes o espírito consegue perceber o que precisa, mas alguém vem falar para ele, não fala para ele, ele não pode falar para ele tem que tomar a decisão sozinho. E aí ele fala assim, então nesse caso é perigoso ficar insistindo, porque aí você fica insistindo, qualquer um vem lá e sopra pro médium encarnado uma coisa para ele falar, e se ele fala, ele pode estar interferindo de maneira negativa. É esse tipo de situação que o Kardec está se referindo aqui. Então, bom, questão 432. Como se explica a visão à distância em alguns sonâmbulos? Aí a resposta é, a alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica, ou seja, o grau de desenvolvimento dessa visão, né, à distância, dessa capacidade de ver além do sonambulismo, depende da organização física, ou seja, depende do corpo, ou é da natureza do espírito encarnado. Aí o espírito fala das duas coisas. Há disposições físicas que permitem ao espírito se libertar mais ou menos facilmente da matéria. Quer dizer, corpo físico também interfere. Quando a pessoa precisa ter essa habilidade, provavelmente o corpo dela, durante a gestação e o desenvolvimento, ele é preparado para mais facilmente poder desenvolver essa habilidade. 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta, ou seja, as habilidades que o sonâmbulo tem, são as mesmas que tem o espírito depois da morte? Aí o espírito fala até certo ponto, porque é preciso levar em conta a influência da matéria ao qual o espírito do sonâmbulo ainda se acha ligado. 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Aí a resposta é, a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Quer dizer, quanto mais lúcidos eles estão, mais eles veem. No entanto, algumas vezes eles não se dão conta disso. No primeiro momento, pelo menos, né? E os tomam por seres corpóreos. Quer dizer, eles veem, mas acham que é gente encarnada, porque eles não conseguem perceber a diferença. Isso acontece principalmente aos que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Ainda não compreendem a essência dos espíritos, ficam espantados e por isso acreditam estar vendo seres encarnados. E o Kardec comenta, o mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Não percebem nenhuma mudança ao seu redor, parecendo para eles que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Daí porque eles tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Quer dizer, a pessoa está ali naquele momento da morte, está bem se desprendendo do corpo cada vez mais, e ela começa a ver espíritos, e ela acha que é gente que está ali, porque ela não consegue distinguir. 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do lugar onde está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Quer dizer, o sonâmbulo que vê a distância, ele vê o lugar, vamos supor, ele está aqui ele está vendo aquele lugar mais longe, ou ele vê onde a alma dele foi? Essa é a pergunta. Aí a resposta é, por que essa pergunta, já que é a alma quem vê e não o corpo? Quer dizer, o Espírito fala, já falei para você, quem enxerga é a alma. É onde a alma está, então não faz sentido essa pergunta. 437. Considerando que é a alma que se transporta,
Como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se encontra sua alma, algumas vezes bem distante em que o que está seu corpo? Aí o espírito explica para ele: a alma não deixou inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço, que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra por meio da eletricidade, por exemplo, um telefone, né? O laço que liga seus pensamentos é a eletricidade. Por isso elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Então o que ele quer dizer é, a alma foi lá para aquele lugar e ela tem uma percepção do que está acontecendo ali e ela transmite para o corpo físico e o corpo interpreta aquela informação. Então ela fala, nossa, estou sentindo tal coisa. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade interfere no estado de seu espírito depois da morte? Aí o espírito fala sim, como o uso bom ou mal de todas as capacidades que Deus concedeu ao homem. A próxima sessão se chama êxtase. Questão 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O espírito fala, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda... Do estático é a pessoa que está em êxtase, né? A alma de quem está em êxtase é ainda mais independente. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Porque basicamente a diferença é essa, né? O sonâmbulo está lidando com a nossa ambientação espiritual, vamos dizer assim. O êxtase é aquela coisa da visão dos profetas, como João que viu, né, o céu e o apocalipse. É nesse sentido que eles estão falando o êxtase, tá? Quem não sabe. Então, de novo, 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Aí ele fala, sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que o habitam. Razão porque gostaria de neles permanecer. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, quer dizer, ele fala assim, olha, essas pessoas que estão lá em êxtase, elas conseguem ter um vislumbre desses mundos superiores. Por isso que às vezes querem ficar lá. Mas tem mundos que o espírito tem que estar muito purificado para poder ficar lá. 441. Quando o estático exprime, ou seja, demonstra o desejo de deixar a Terra, ele fala sinceramente, não retém o instinto de conservação. Por que ele está falando isso? Porque a pessoa, quando ela entra nessa condição de êxtase, ela vê um mundo feliz, ela vê um mundo perfeito, né, do mundo superior, e ela fala, não, eu não quero voltar mais, eu quero ficar aqui, eu quero ir embora. E aí ele fala assim, quando ele fala isso de deixar a Terra, ele está falando de verdade? É sincero isso? O instinto dele de sobrevivência não faz ele querer voltar? Aí o Espírito explica. Isso depende do grau de purificação do Espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a da vida presente, ele se esforça por desfazer os laços que o prendem à Terra. Então quer dizer... Esse espírito, ele olha e fala, nossa, eu posso estar muito melhor do que eu estou agora. E ele quer ir embora, ele quer largar o corpo e ir embora para esse lugar. E aí ele tenta fazer isso às vezes, né? 442. Se abandonássemos o estático à própria sorte, né, a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Quer dizer, a pessoa que está em êxtase, está vendo um mundo superior, se você não fizer nada para trazer ela de volta, ela pode ser que ela vá embora mesmo? Ele fala, sim, ele poderia morrer. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo que o possa prender a esse mundo. Sobretudo, fazendo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde ele vê que seria feliz, é partir a cadeia que o retém ao plano terreno. Então, resumindo, o estático, ele vê aquele mundo maravilhoso, ele quer ir embora, ele quer abandonar a vida física e fala, não quero mais a vida aqui não, quero ir para lá. Só que se ele fizer isso... A última coisa que vai acontecer é ele ir para esse mundo feliz, porque ele está abandonando a vida dele, ele está abandonando a missão. E se ele abandonar a missão dele antes da hora que Deus chama, aí é que ele não vai para aquele lugar feliz. Então isso é uma coisa muito importante de fazer. Lembrar ele das pessoas que ele tem aqui, das coisas que ele tem que fazer, para ele voltar para essa vida aqui e falar, calma, né? Ainda não é hora. Se você continuar fazendo as coisas direitinho, você vai chegar lá, mas agora não.
Agora você não pode fazer isso porque vai dar ruim. Né? 443. Há coisas que o estático pensa ver, mas que evidentemente resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo o que ele vê é real. Ele fala porque assim, é coisa de ver, sei lá, um anjo com asa, ou coisa parecida, né? Ou de ver, como o João viu, né, o leão que aparece, coisas assim. Aí a resposta é, o que ele vê é real para ele. Mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira. Ou, melhor dizendo, pode explicar o que viu numa linguagem condizente com seus preconceitos e as ideias em que foi criado. Ou com os preconceitos de vocês, de quem está ouvindo, né, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Então o que ele quer dizer é, às vezes, ele não tem outro jeito de explicar, porque ele entende daquele jeito que ele está vendo. Né? Sei lá, imagina uma pessoa que nunca viu um avião, vê um avião, não é o caso da visão do estático, no mundo superior, mas ele vê um avião, não sabe o que ele está vendo. Ele fala, tem um pássaro enorme de metal que voa duro sem mexer a asa. Né? Ou então, às vezes, ele sabe que o que ele está vendo não é bem aquilo, mas como que ele vai explicar para o outro que não está vendo? Ele faz o que ele pode com aquilo que o outro conhece. Como a gente faz para explicar uma coisa para uma criança que ela não tem condição de entender ainda. Né? 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Porque tem muito de visão profética, né, esse estado de êxtase. O estático pode se enganar com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para o homem. Porque então se deixa levar por suas próprias ideias, ou é usado por espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. 445. Que consequências é possível tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação da vida futura? Aí o Espírito fala, é melhor dizendo a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Então ele passa o olho, ele tem um vislumbre, né, da vida passada e da vida futura. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar, ou seja, descobrir, investigar, revelar. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo, quer dizer, é possível uma pessoa materialista explicar os fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Né? Como que se explica de maneira materialista? A resposta do Espírito é: quem os estuda de boa fé e sem prevenções, ou seja, sem ideias preconcebidas, né, não poderia ser materialista nem ateu. Aí a gente começa a próxima sessão, que é segunda vista, ou dupla vista, como o próprio tradutor coloca aqui, que é a ideia de ver, né, ao mesmo tempo que está aqui e o que está em outro lugar. Né? Então tá, 447. O fenômeno que recebe o nome de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Aí o Espírito fala, tudo isso é uma coisa só. O que vocês chamam de segunda vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Quer dizer, é isso, né? O espírito, você está acordado e vendo o mundo espiritual. Ele fala, então, o sonambulismo, o êxtase, são a mesma coisa. A diferença é que, num caso, você está acordado e no outro você não está completamente acordado e no outro você está desligado da percepção do mundo material. Questão 448. A segunda vista é permanente? Aí o Espírito explica. A faculdade, ou seja, a habilidade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o de vocês, os espíritos se desprendem mais facilmente e se colocam em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, né, todavia, a linguagem articulada. É por isso que em tais mundos a segunda vista é uma capacidade, uma habilidade permanente para a maioria dos seus habitantes.
Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vocês mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então ele está falando assim, ó, nos mundos menos materiais tem mundos mais evoluídos, né, que os espíritos, é mais comum que os espíritos tenham percepção clara do mundo espiritual, consigam perceber coisas que estão acontecendo longe. Eles conseguem se comunicar não só usando a linguagem física, gerando sons, por exemplo, né, mas também com o pensamento, então uma coisa completa a outra. Ele fala, e é por isso também que é mais fácil eles se manifestarem do que uma pessoa que está encarnada, porque quando o Kardec viu muitas manifestações de espíritos, e em alguns pontos relata espíritos que tem alguns dos livros básicos, como O Céu e o Inferno, que mostram alguma coisa disso, mas nas revistas espíritas fala mais, né? Espíritos que vivem em outros mundos, e eles falam assim, olha, eu estou encarnado nesse outro mundo, e lá eu sou assim assado. E ele está se comunicando com a gente aqui. E é mais fácil você se comunicar com o encarnado de um mundo desse do que com o encarnado do nosso mundo, que está mais preso na matéria. Basicamente isso. A propósito, pensando aqui, talvez não seja o Céu e o Inferno, talvez seja na Gênese que se comenta alguma coisa sobre isso, que eu acho que é o livro das obras básicas que tem mais informações falando sobre outros mundos, tá? 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui. Quer dizer, a habilidade de ver o mundo espiritual, né, ela é uma coisa espontânea ou eu tenho que querer, né? Na maioria das vezes ela é espontânea, mas não é incomum, quer dizer, não é raro que a vontade também desempenhe um papel importante. Se você tomar como exemplo algumas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledores de sorte, ou seja, gente que lê a sorte, algumas das quais têm essa faculdade, verás que é com o auxílio da própria vontade que entram no estado de segunda vista ou naquilo que chamas visão. O que ele está querendo dizer é que tem pessoas que leem a sorte que de fato conseguem enxergar além e alcançar informações que não estão ali na frente dela. 450. A segunda vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Aí o Espírito fala, sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, desfazendo o véu que encobre as coisas. E aí o Kardec completa a pergunta, 450A. Essa faculdade tem alguma relação com a organização física? Quer dizer, o corpo físico faz diferença para isso? O Espírito fala, certamente que o organismo desempenha o seu papel, mas há organismos que lhes são refratários, quer dizer, tem organismos que rejeitam isso daí, que não conseguem fazer isso com facilidade. 451. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Quer dizer, por que tem famílias de pessoas que parecem ter mais facilidade, né, para perceber as coisas do mundo não físico, né? Pela semelhança do organismo, que se transmite como as outras qualidades físicas. Quer dizer, tem corpos físicos que têm algumas facilidades maiores para isso. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. Quer dizer, é possível você ir falando, olha, você tem que fazer assim, perceber, prestar atenção. Enfim, é possível você ir ensinando a usar. E aqui, quando ele fala isso, ele está se referindo... Porque numa época em que o espiritismo não existia e que o espiritualismo era uma coisa vista muito diferente do que é visto hoje, né, de maneira muito mais fechada, muito mais mística, embora ainda seja visto de maneira muito mística, né, tinha aquela ideia de famílias que tinham o dom, pessoas que tinham o dom que iam passando, ou, por exemplo, mesmo povos, né, como os ciganos, por exemplo, que teriam muitas pessoas com essa habilidade. Então ele fala, olha, tem os corpos que são mais propensos à habilidade de perceber o mundo espiritual e é possível ensinar também. Então se você sabe, ensina para o seu filho, que ensina para o seu neto, aqueles que têm um pouquinho mais de facilidade vão aprendendo e vão seguindo em frente, né, transmitindo essa informação, esse conhecimento. 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Aí o Espírito fala, a moléstia, ou seja, a doença, né? A proximidade do perigo, uma grande comoção, quer dizer, uma grande perturbação emocional, podem desenvolvê-la. Às vezes, o corpo vem a achar-se num estado especial que permite ao espírito ver o que não podem ver com os olhos do corpo.
E aí o Kardec explica. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, que superexcitam o moral, provocam às vezes o desenvolvimento da segunda vista. É como se a providência divina, né, diante de um perigo que nos ameace, nos desse o meio de afastá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos nos oferecem inúmeros exemplos desse fato. Então o que ele está falando é assim, em momentos de grande, intensa emoção e situações muito difíceis que mexem profundamente com a pessoa, ou doença que enfraquece muito o corpo, a segunda vista pode se manifestar, porque dá uma certa liberdade para o espírito, porque é uma coisa muito intensa que está acontecendo e ajuda ele a lidar com o momento, né? 453. As pessoas que têm a segunda vista têm sempre consciência da sua faculdade? Aí o Espírito fala, nem sempre. Elas consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que se cada um se observasse melhor, todos veriam que são como eles. Quer dizer, tem gente que para quem é tão natural perceber as coisas além, que ela não consegue entender como é que as outras pessoas não têm isso. Fala, não, se você prestar atenção, você vai perceber também. 454. Poderia ser atribuída uma espécie de segunda vista, ou melhor, dá para a gente atribuir a algo como a segunda vista, essa perspicácia, essa capacidade que certas pessoas têm de, sem nada terem de extraordinário, julgar as coisas com mais precisão do que as outras? Ou seja, tem gente que tem aquele tino, né? A pessoa tem uma noção clara de como lidar com uma coisa, ou o que fazer, por onde ir, essa capacidade de olhar para o negócio e falar, não, isso aí é assim, essa intuição, né? E aí está perguntando se isso poderia ser uma espécie de segunda vista, de entrever o mundo espiritual de alguma forma, de perceber o além, né? Aí o Espírito fala, é sempre a alma que se irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Quer dizer, ele fala assim, então uma alma que tem essa capacidade de, né, ou que está mais evoluída, ou que tem essa facilidade, ela consegue perceber melhor as coisas além da vida física e tem uma noção mais clara das coisas. Então ela consegue ter uma intuição melhor. E aí o Kardec completa essa pergunta, 454A. Essa faculdade pode dar, em alguns casos, a presciência das coisas? Quer dizer, é possível prever as coisas com essa capacidade? O Espírito fala, sim, também dá os pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Então ele quer dizer, olha, essa coisa da segunda vista, de ver além do corpo físico, tem muitos níveis disso. E tem gente que tem todos eles, e tem gente que tem um ou outro, depende da pessoa. Com isso, a gente encerra o nosso episódio 28, né? E no próximo episódio, a gente vai encerrar esse capítulo, que é basicamente um resumo teórico que o Kardec faz sobre o sonambulismo, o êxtase e a segunda vista. Como essa revisão ela é bem longa, então a gente vai fazer ela no próximo episódio, tá bom? Muito obrigado e até já.